gente está falando de um projeto que começou no nosso hospital há 2 anos. Meu nome é Guilherme, eu sou gerente do pronto-socorro, do UGOL. E, doutor Elfani, eu queria falar com o senhor que quando o filho mais velho, né, quando vai nascendo, principalmente aquela criança de 2 anos, ele tem ciúme dos filhos mais novos, né? A gente quer mais a participação sua, de novo, voltando no nosso hospital. Mas isso é só para descontrair. Quando a gente vai falar do projeto, realmente a gente vê que esse é um projeto transformador. Extremamente importante. As apresentações que foram feitas aqui, a gente lembra de um hospital que não tem sistema e conseguir esses resultados todos que atingiram, a gente fica extremamente satisfeito. E eu vou começar minha apresentação, talvez pelo final, né, fazendo agradecimentos. Eu não podia deixar de agradecer o Ministério da Saúde, a parceria do Círio, os nossos consultores foram pessoas incríveis, mas a gente lembra que todo projeto ele é feito por pessoas. E no nosso hospital, a gente teve um grande apoio da nossa diretoria, e foram essas pessoas, as pessoas que contribuíram para que a gente conseguisse chegar nos resultados que nós chegamos. Então, está aqui meu agradecimento à minha diretoria, minha superintendência da AGIR, que está aqui nos representando, e vamos começar então a nossa apresentação. O UGOL é um hospital novo, que tem como missão, além da assistência hospitalar, nós também somos uma instituição de ensino. Ele é gerido por uma organização social de saúde, a AGIR, que está no mercado fazendo administração de hospitais há pouco mais de 17 anos. É um hospital de média e alta complexidade, ele nasceu com isso no seu DNA. E a gente tem alguns serviços que o diferencia, né? Nós temos um centro de queimados, somos referência regional por queimados. Nós atendemos o trauma pediátrico, o trauma urológico, e nós estamos também agora na nossa última fase de ampliação, nós vamos para 512 leitos, com um serviço de cirurgia cardíaca adulto, pediátrico e neonatal. Nós somos grande, um hospital de 137 mil metros, com 77 mil metros de área construída, estamos hoje, né, com 444 leitos e 29 pontos de apoio na emergência. Só para a gente falar um pouquinho da linha de tempo da nossa abertura, desde a nossa inauguração, que foi em 2015, o projeto começou mais ou menos aqui, né, onde a gente tinha entre 245 e 330 leitos, foi aí que começou o projeto. E nós tínhamos uma situação que realmente era para as outras pessoas que já apresentaram aqui, também era uma situação inacreditável. Nós tínhamos um hospital com uma taxa de ocupação extremamente elevada e nós conseguimos, num tempo muito curto, mudar a realidade do hospital. Nós não podemos deixar de falar um pouquinho do Lean, porque o Lean passou a fazer parte do pensamento da nossa instituição. Os nossos profissionais, a cultura, ela está instalando, mas o pensamento dos nossos colaboradores já é um pensamento Lean. A gente passou a entender o que é valor, o valor é a qualidade do atendimento. Nós passamos a mapear aquilo que vale, aquilo que importa e que não importa. Nós estimulamos nos nossos projetos o fluxo contínuo, a produção puxada, para que a gente possa chegar à perfeição, que é exatamente a satisfação do usuário SUS. Os desafios que nos foram impostos eram aqueles mesmos que já foram apresentados aqui. Nós tínhamos um pronto-socorro que chegou, no ano de 2017, a nossa emergência tinha 603% de taxa de ocupação. Nós tínhamos 70, 80 pacientes nos corredores e tinha, por incrível que pareça, um setor de nutrição para o corredor do hospital. Então, nós tínhamos pessoas contratadas para servir refeição no corredor do hospital. Tamanho era a nossa superlotação. O hospital o tempo todo cheio, com sua capacidade extrapolada. Nós tínhamos uma chegada de aproximadamente 100 pacientes, né, de segunda a sábado, de domingo a sábado, a quantidade de pacientes chegava em torno de 100, e sempre pacientes de média e alta complexidade. 59% dos nossos casos eram pacientes amarelo ou vermelho. Esse era o nosso corredor. Assim que nós éramos. Então, quais foram as ações que nós implementamos e o que nós fizemos para que a gente conseguisse chegar a esses resultados?
Nós, claro, utilizamos o nosso mapa de fluxo de valor e foi uma ferramenta fantástica. A gente viu que a gente tinha um tempo de não agregado extremamente elevado, né? Nós temos um lead time de 14 horas para os nossos pacientes passando pela nossa emergência, e nós conseguimos reduzir em 70% esse lead time e conseguimos manter a uma taxa de valor não agregado muito menor do que a taxa de valor agregado, e hoje, mesmo após 2 anos de projeto, nós continuamos 10 horas melhor no tempo de passagem dos nossos pacientes. Instalamos também o fluxo contínuo, né? Fizemos a alteração do layout sem reforma, e o nosso paciente, desde a entrada até a sua saída, ele tem um fluxo único direcional. Então, ele passa pela classificação de risco, passa pela triagem, sala de atendimento e sala de decisão, num fluxo único e não volta mais. Isso foi algo fantástico, porque, principalmente, a gente consegue identificar em qual estágio de atendimento está o meu paciente. Se o meu paciente está na sala de decisão, ele já fez exame. Ele está aguardando uma decisão. Então, essa ferramenta foi fantástica, e aí a gente usou espaguete, usou tudo para a gente chegar nisso aí, mas foi algo extremamente transformador. 5S. Isso sim passou a fazer parte da cultura do nosso colaborador. Nosso colaborador hoje pensa 5S o tempo todo. Se vocês forem no nosso hospital hoje, o hospital está organizado. O tempo todo nós utilizamos essa ferramenta. Nós implantamos também uma central de metas, isso aqui foi um grande diferencial. Isso aqui é uma mensuração em tempo real de todos os nossos indicadores e as nossas metas hospitalares. Então, com esse indicador, com esse painel, eu consigo ver qual é o meu alvo diário ou o meu alvo mensal e como é que está a minha taxa de ocupação, minha taxa de internação, minha média de permanência no hospital, com atualização de 1 em 1 minuto. Então, isso é extremamente importante. Nós criamos também tempos de passagem no pronto-socorro, criamos painel da classificação de risco, da triagem, da sala de atendimento, da sala de decisão, que são esses painéis aqui, onde eu consigo identificar também, em tempo real, qual é o meu gargalo, aonde está minha fila, para que eu possa imediatamente ir lá e atuar. Nós criamos painéis de pendência do box, foi algo também extremamente importante, onde eu consigo identificar o que já foi feito e o que não foi feito, para aquele meu paciente crítico que está aguardando a sua passagem. E um ganho fundamental foi a definição e o profissional fluxista na nossa unidade. Quem que nós escolhemos? Nosso fluxista é um técnico de enfermagem. É um técnico de enfermagem empoderado, é um técnico de enfermagem selecionado e que tem o respeito de todos os profissionais do hospital. Ele tem o respeito do neurocirurgião, do cirurgião geral, do clínico, todos conhecem, ele se veste de forma diferenciada, ele usa um avental diferenciado, e ele é o profissional que nos auxilia no ritmo de passagem do nosso paciente. Quando a gente fala, por exemplo, que no passado, né, o raio-x estava pronto, o raio-x, quando tinha um raio-x dobrado no peito, em cima da maca do paciente. Aí eu falava, pronto, o raio-x está pronto, vamos olhar o raio-x do paciente. Hoje não, hoje é sistema. E o doente está lá, eu não sei se fez, se não fez. O médico passa, não sabe como é que está aquele paciente. Então, o fluxista define quem já foi visto, em que estágio do atendimento ele está dentro do pronto-socorro. Em relação aos nossos indicadores, né, do diagnóstico, do pós-implantação e atual, a gente trouxe alguns cortes. O diagnóstico ocorreu em agosto de 2017. O pós-implantação, a gente tem um dado de dezembro de 2017 e os atuais, que a gente vai apresentar. Nós tivemos, então, um loss sem internação com uma redução extremamente significativa de 55%. À época, o projeto tinha metas, né? E a meta era a redução de 30%, e a gente conseguiu reduzir muito mais do que a meta do projeto. O nosso loss com internação era um outro problema muito grave, nós conseguimos reduzir em 63%, e conseguimos manter nos últimos 2 anos abaixo daquela meta que nos foi imposta na época do projeto. E esse dado é um dado muito importante, ele traz o comparativo de 2017 e 2019, onde a volumetria de paciente atendido aumentou muito. Nós aumentamos em 30% a quantidade de paciente atendido no nosso pronto-socorro. Isso gera alguns impactos, claro. Agora, pior do que aquilo, o Dr. Elfani comentou isso, quando você cria um novo serviço, você cria uma nova demanda. Essa é uma demanda importante. Por quê?
nós recebíamos paciente encaminhado através da regulação, encaminhamento de urgência, 1.257 pacientes por mês em 2017 e passamos a receber 1.830, uma elevação de 42%. Ou seja, em vez de receber 42 pacientes por dia, passamos a receber 60. Lembrem que esse paciente já saiu de uma UPA, por exemplo. Ele já teve a primeira assistência, portanto, ele determina um tempo muito maior de passagem dentro do nosso pronto-socorro, ele requer especialista, ele requer novos exames, ou seja, ele teria a tendência de piorar muito o meu tempo de passagem. Em relação àquele indicador que nós falamos de 110, 100 pacientes, nós aumentamos muito o quantitativo de pacientes e a gente tem dia que chega a 150, 160 pacientes por dia. E quando a gente faz a comparação na nossa classificação de risco, que é do Humaniza SUS, nós mantivemos, né, lá, a grande maioria, 57%, 52%, 53% de paciente ainda amarelo e vermelho. Ou seja, nós aumentamos a qualidade e mantivemos o mesmo perfil de gravidade dos nossos pacientes. Esse outro indicador, que para nós era um desafio muito grande, que era uma redução de 9,15 do tempo médio de permanência, nós não temos hospital de retaguarda para os nossos pacientes sequelados, a gente atende politrauma gravíssimo. Esse paciente permanece internado no hospital e nós não temos retaguarda na rede para esses pacientes. Nós conseguimos reduzir com o projeto em 27%, reduzimos 2 dias e meio a média de internação e conseguimos manter em dezembro de 2018 e agora, atualmente, 2019, ainda 2 dias a menos do que antes da instalação do projeto. Agora, falar do Nedox. Essa ferramenta aqui é fantástica, eu acho que é um grande divisor de águas. A gente fala que o hospital, o UGOL, era um UGOL antes do Lean e o UGOL depois do Lean, até porque o Lean já entrou para todas as áreas do hospital, ele está quase fazendo parte, né, do nosso DNA. E o Nedox, ele caiu muito, nós tivemos uma redução muito significativa, a gente lembra que era um indicador extremamente difícil, nós não sabíamos qual era o comportamento desse indicador numa realidade SUS, pronto-socorro, porta aberta. Como é que era a realidade? Como é que iria se comportar? Nós tínhamos uma meta de redução de 30%, nós reduzimos 60% e mantivemos nos últimos anos, 2 anos, ainda abaixo daquilo que foi estipulado, e a gente fica muito satisfeito por isso. Nós trouxemos um gráfico aqui diferenciado, porque todo mundo aqui já comentou que tem dia que o pronto-socorro está mais cheio, e realmente tem. E quais foram esses dias? A gente trouxe essa apresentação, mostrando que segunda e terça a sensação de superlotação existe, e o Nedox é mais alto. Então, isso é uma correlação direta que prova que o Nedox tem possibilidade de avaliar a superlotação da emergência, sim. É algo que a gente realmente valoriza. Agora, para nós, Nedox não é mais apenas um indicador. Ele passou a ser uma ferramenta de gestão do pronto atendimento e também do nosso hospital, do ponto de vista interno. Por quê? Vamos lá, todo mundo lembra que tem 7 quesitos que são avaliados pelo Nedox, né? 3 deles eu não consigo alterar. Quais são? Eu não consigo alterar o total de paciente da emergência porque minha demanda é aberta. Eu não consigo alterar o número de leitos fixos e nem o número de leitos disponível no hospital. Às vezes aqui eu altero 1 ou 2, porque tirou um isolamento, colocou outro. Agora, nos outros 4 eu consigo atuar. Em relação ao paciente que aguarda internação, paciente de ventilação mecânica, o paciente que demorou mais tempo para internar da emergência e o maior tempo de subida após a liberação de vaga, esse sim eu consigo intervir. E como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, nós instituímos o huddle no pronto-socorro, e aqui tem uma característica especial. Nós temos o huddle acontecendo todos os dias às 8 horas, com a participação da diretoria técnica. Algumas vezes até do diretor-geral, que muitos conhecem. O huddle é uma ferramenta fantástica, porque o nosso diretor é extremamente objetivo. Ele quer saber a situação e a ação. Ele não quer saber do caso. É a situação do doente e a ação que tem que ser tomada. Então, a partir dele, a gente starta uma série de ações, ele ainda dura 20 minutos, a nossa tentativa é de reduzir. Para o item C, por exemplo, os pacientes que aguardam internação, a nossa ação é em setores.
Todos esses setores aqui fazem parte do huddle, e aí se o paciente está demorando para arrumar uma vaga, eu vou atrás do bloco cirúrgico, eu vou atrás da internação clínica, da internação de UTI e de serviços de apoios complementares, que também passa com a gente. A endoscopia passa com a gente, o ecocardiograma passa com a gente, a nossa radiologia também, a FID também está junto. Ou seja, para esse item, a gente vai atrás de setores. Quando a gente fala de paciente ventilação mecânica, o NIR, imediatamente, que acompanha, também toma suas ações, entrando em contato com a internação e vai fazer o gerenciamento de vaga. Esse paciente é nosso perfil, ele tem condições de ficar aqui ou ele ainda pode ser transferido para uma outra unidade que pode nos ajudar. E o NIR não foi proposital, mas ele está bem grande aqui e é porque a gente quer que o tamanho dele realmente seja grande dentro da instituição. Porque ele é o responsável pelo gerenciamento de vagas. As nossas vagas internas e ele também que vai definir, por exemplo, um paciente com fratura fechada que chegou e está no corredor, aonde tem vaga para esse paciente na rede. Ele tem um papel fundamental. E ele faz também a gestão de leitos, fazendo remanejamento e priorização. E essa priorização, por mais que pareça ser boba, por exemplo, entre 2 pacientes que receberam alta da UTI, ele sabe qual que a família já chegou. E aí, ele dá alta para esse paciente primeiro. Então, quer dizer, o NIR tem um papel fundamental e é um dos nossos desafios empoderar cada vez mais o NIR. Para o maior tempo para internar da emergência, eu já não vou mais a setores, aí eu vou em processos. Por que que esse paciente está demorando para internar da emergência? E a gente vai fazer análise de indicadores de gestão de processo. Quais são os indicadores? A gente pode abrir um exemplo aqui, por exemplo, o indicador de alta médica até 10 horas. O indicador de alta médica até 10 horas é algo extremamente importante. Quanto mais cedo meu paciente receber alta pelo doutor, mais cedo ele vai embora para casa. Um outro indicador é do tempo de processo de alta. E aqui, ele já está sendo analisado por painel e tem 5 itens que são avaliados. Quais são esses itens? Quando o meu paciente recebeu alta pelo médico, o que está demorando? É a enfermagem? É a família? É o condutor? Não, é o enxoval ou a higienização que não me entregou esse leito. Ou seja, eu consigo entender, por gestão de painel, qual é o processo de alta que mais está demorando dentro da minha instituição. Para esse caso aqui também, a gente estimula a deshospitalização, lembrando que o plano terapêutico singular já está instaurado em algumas unidades do nosso hospital, ainda não está no hospital todo, é um dos nossos desafios. Eu não podia deixar de falar um pouquinho, lá atrás, no mapa, lá no bloco cirúrgico, em relação ao projeto que a gente desenvolveu no nosso núcleo de excelência operacional, que é o projeto de desenvolvimento de mapa eletrônico e fila para procedimento cirúrgico. Isso foi fantástico, porque nós conseguimos eficientizar em 44% o nosso mapa cirúrgico. Nós fazíamos 33 a 35 cirurgias dia com 7 salas e passamos a fazer 50 cirurgias com 7 salas. 50 cirurgias. É o nosso recorde, mas a gente tem mantido. Então, o NEDOC se tornou uma ferramenta de gestão estratégica para a gente em todos os sentidos. A gente traz aqui um pouquinho do indicador de processo que a gente comentou, da enfermagem, da família, do condutor, da higienização e do enxoval, uma redução de 65%, e a gente persegue, 2018, 2019, a tentativa de sempre manter esse indicador abaixo para que a gente possa agilizar as nossas altas. Em relação ao processo de alta, a gente lembra que é muito difícil convencer o doutor de dar alta de manhã, né, no hospital universitário, principalmente. Em 2017, nós tínhamos apenas 30% dos pacientes recebendo alta até 10 horas. Em dezembro foi para 47%, ano passado ficou em 54%, e esse ano a gente está em 51%. Ou seja, nós mudamos uma cultura. O meu médico dá alta antes das 10 horas em pelo menos 50% das vezes. Um outro diferencial da nossa instituição é o gerenciamento estratégico dos nossos indicadores. Esse programa, o SA Interact, ele é fantástico. Todos os indicadores do hospital estão à vista para todos os funcionários do hospital. E nele eu tenho a análise crítica, a relação de causa e efeito e as ações que estão sendo desenvolvidas para que eu possa melhorar aquele indicador. Então, acho que foi um ganho muito grande para a instituição. Nós mantemos o gerenciamento através de um sistema de gerenciamento de indicadores. Os nossos desafios, nós estamos para a fase final, seria a expansão do Nexo, que é o nosso núcleo de excelência operacional. A gente não poderia deixar de falar que na nossa instituição
Depois da introdução do Lean, nós já formamos mais de 10 Black Belts e tem outros no corporativo da Agir que estão também em formação, para que a gente possa, então, realmente passar a fazer projetos estruturados que realmente possam fazer diferença. Implantação do sistema de Manchester, nós já tivemos nossa equipe treinada, é um desafio para a gente, que provavelmente a gente vai ter que mudar um pouquinho do nosso layout em relação ao paciente laranja. O empoderamento do NIR, nós sabemos que o NIR é estratégico, ele tem que ser grande, porque ele faz a gestão de acesso, a gestão de leitos. Fortalecer o papel do fluxista cada vez mais e implantar protocolos gerenciados. Protocolos gerenciados, são protocolos sistêmicos, ou seja, ele está presente no hospital inteiro, como, por exemplo, o protocolo de sepse, e ele é monitorado via sistema, ou seja, o paciente... os resultados são enviados de forma automática, criados de forma automática à medida que o protocolo vai sendo aberto e fechado. E o último desafio é a implantação do plano terapêutico singular em todo o hospital. A nossa metodologia se ampliou, né? Ela foi para o laboratório, ela foi para o almoxarifado, ela foi para a CME, centro cirúrgico, e aí até extramuros hospitalares, nós temos projetos já em pensamentos para ampliação da metodologia no hospital. Um pouquinho já nas considerações finais do projeto, após 2 anos, né, a gente atende mais com o mesmo. Lembre-se, nós não aumentamos nem um leito do pronto-socorro e nem mesmo um único profissional. O fluxista foi tirado da linha de atendimento, do cuidados, desculpa. Manutenção e redução do tempo médio de permanência, redução da superlotação da emergência, manutenção do tempo de passagem do paciente abaixo da meta do projeto. Um outro objetivo que eu me lembro muito bem, doutor Elfano, que é melhoria da experiência do usuário na emergência SUS. Nós continuamos com uma taxa de reclamação extremamente baixa na ouvidoria, oriunda da emergência, e uma grande satisfação, uma garantia de segurança e satisfação do paciente atendido na nossa instituição. Essa é a foto que se mantém durante 2 anos no nosso hospital. Nós somos muito orgulhosos por isso. E eu não trouxe frase de ninguém famoso. Eu trouxe frase de alguém que importa para a gente, que é um usuário, que deixou claro que a gente coloca a vida humana como prioridade. Obrigado.